Bom, pessoal, talvez vocês já estejam acompanhando aí em outros vídeos que eu estou tentando fazer de improviso aí uma impressora 3D, a princípio para poder tirar as peças para dela mesmo fazer uma mais profissional, uma maior, né? Tanto que a maior eu desejo fazer com a mesa aquecida desse tamanho aqui, que é dos vídeos anteriores, né? Então, afinal, eu desejo ter uma área de impressão bem grande, né? Mas a princípio essa daqui, como é só para fazer as peças da outra, que eu vou usar aqueles metais ali, então vou fazer essa pequena aqui, né, de 15 por 15, mas eu quero mostrar o processo dessa nova tentativa e explicando o motivo de cada coisa, e aí vocês deixam aí nos comentários o que eu acertei, o que eu errei, né? O que acontece? Muita coisa eu pesquisei, mas mesmo que tá lá escrito que tal coisa suporta tal temperatura, a gente só sabe na prática mesmo. Então vou testar aí, se né, queimar, queimou, der errado, deu, mas a gente fez a experiência, né? Deixa eu começar a mostrar então para vocês. Os alumínios, né? Conforme eu vi muitas dicas de usar alumínio grosso, alumínio retificado, né? Então o pessoal recomendava aí 4 milímetros, né? Então foi o que eu comprei, um alumínio retificado, 4 milímetros, bem cru mesmo. Ele vem com essa película aqui, né? Depois a gente tira. E eu limei bastante, né? Eu cortei essas chanfras aqui, né? Para ter lugar para os parafusos depois, né? Da camada de baixo, né? E também de 15 por 15, isso daqui é o que, ó? Isso é uma lata de portão. A lata, um ferro. Aí eu pedi pro rapaz serrar para mim e fazer os furos onde eu marquei, mas por que que ele tá assim, ó? Brilhante, espelhado. Veja bem, aqui eu apliquei insulfilme. Esse daqui é um insulfilme espelhado, por isso que ele ficou espelhado assim, mas era uma lata crua mesmo, né? Mas não, eu não coloquei desse espelhado nem por estética. Ficou bonitinho, ficou, mas não foi nem por estética, coisa do tipo. O rapaz que vendeu o insulfilme, na verdade ele me deu esse retalho. Ele recomendou esse espelhado, que ele falou que era o mais recomendado para absorção de... foi o termo que ele usou, absorção de calor, mas o que eu desejo do insulfilme mesmo é uma certa que ele resista um pouco de calor, mantendo a sua propriedade de isolante elétrica. Isso conforme recomendação em mesas aquecidas que eu vi lá no Mercado Livre mesmo, de que o pessoal recomenda. Tem uma película própria para isso, que é uma proteção extra da mesa aquecida, mas o pessoal recomendou, falou, olha, insulfilme tem dado bons resultados. Então agora a gente vai verificar mesmo se vai ter um bom resultado. A minha intenção é colocar uma resistência aqui, uma resistência daquela de chuveiro. É claro que eu vou pôr no 12 volts, tudo, né? E eu não vou pôr diretamente aqui, mas vai servir como uma proteção extra, tá? Então, por isso eu apliquei insulfilme aqui e também na parte de baixo do alumínio que vai em contato ali. Eu coloquei, na verdade, 2 camadas, né? Para fazer tipo um sanduichinho assim, né? E embaixo ele vai os parafusos com as molas, então para aquela segurança quando vem assim o hot end, né? Ele poder descer ali sem quebrar, né? Então tem que ter espaço aqui para subir os parafusos caso necessário, né? Ainda que a gente tá usando, por que tá usando o alumínio? Porque eu vou trabalhar ali com o sensor indutivo, né? Para produzir um alto nivelamento, então ele vai detectar o alumínio aqui e vai fazer o autonivelamento, né? Mas a resistência que vai aqui dentro de chuveiro, ela é protegida com a fita Kapton, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre as temperaturas. A fita Kapton no fabricante diz que ela suporta pelo menos aí de 260 a 280 graus Celsius, né? Sendo que a gente precisa do resultado aqui da mesa aquecida, as padrões elas chegam aí de 120 a 190 graus, sendo que o recomendado é no máximo 120, que é o máximo também de necessário para o ABS, por exemplo, e outros filamentos, né? Então o máximo que a gente vai precisar aqui é de 120 graus. É o máximo que a gente vai precisar aqui, né? Porém,
A fita Kapton, ela resiste até 260, 280 e para que o alumínio chegue aos 120 graus, na verdade a resistência lá dentro vai ter que estar muito mais quente que isso, porque o alumínio ele é um dos materiais que produz aí a dissipação de calor mais rápida que tem, né? Ele é utilizado para dissipadores, processadores, essas coisas, né? Alumínio, cobre, né? Então, em experiências anteriores, eu percebi que não adiantava. Muitas das vezes a resistência eu ia lá e media com o termômetro, ela estava quentíssima, 190, 200, às vezes até 250 graus, só que com pouca área de... Tava dissipando, tava perdendo calor mais do que ganhando. Enfim. Então aí eu decidi deixar a resistência aqui no máximo que a gente poderia. Uma vez que a fita Kapton, que eu vou envolver ela, eu vou pegar a resistência, envolver na fita Kapton e depois colocar ainda entre esses insulfilmes aqui, eu coloquei ainda a camada dupla, com proteção extra, né? E eu desejo que ela chegue ali pelo menos a uns 220 graus. Tá? Para que o resultado aqui em cima chegue a pelo menos 120, que foi com testes anteriores que eu fiz isso daqui. E para manter, para não perder esse calor por baixo, a gente coloca uma lã de vidro. Ah, eu tinha uns pedaços tão mais bonitos. Esse daqui é de sucata de fogão, viu? De fogão, isso aqui tem no interior dos fogões, tá? E ele vai promover assim, ele vai evitar um pouco dessa perda de calor por baixo da peça, né? Focando, mantendo o calor para que vá mais aqui para a peça de alumínio mesmo. E aí, é claro, feito isso, né? Eu coloquei aqui na presilha, por exemplo, o termistor, né? E aí esse termistor, ele vai, obviamente, aqui presilhado aqui, não sei se é esse o termo, e medindo aqui a temperatura, né? De maneira que o microcontrolador, depois ele vai controlar aqui quando ligar e quando desligar aqui a resistência, né? É claro que, diferente dos projetos convencionais, aqui eu não vou ligar o fio da resistência ali diretamente no microcontrolador, não. Isso daqui ele vai ser aquecido, a resistência aqui, individualmente por uma fonte de PC mesmo, que não tem nada a ver com a fonte aqui do projeto aqui, ele vai ser individual. E essa fonte vai ser acionada e desacionada por um relé de estado sólido. Esse relé de estado sólido sim vai para o microcontrolador. Então o microcontrolador, na verdade, controla esse relé. Quando que liga a fonte e quando desliga. E quando que vai determinar isso? Dependendo da medição que vai ser feita no termistor, né? Então esse é meu plano. Mas a princípio eu não preciso desse nivelamento, desse controle. Eu só quero saber se aqui em cima vai chegar a 120 graus ou mais. Se passar não tem problema, tá? Porque a hora que for passar isso, aí o Arduino desliga, né? Aqui o aquecimento, ele vai voltar a descer. A hora que ele chega mais ou menos no nível que você quer, por exemplo, vamos dizer que eu quero de 120 a 110. Ele vai chegar aos 120, desligar, aí vai começar a decair. A hora que chegar no 110, ele liga de novo e fica assim, o que a gente chama de flutuante, né? Tudo isso é bem básico, é que eu tô gravando assim para quem tá aprendendo mesmo, para mostrar ali para meus colegas da faculdade, quem sabe. Mas isso é, na verdade, coisa que é muito óbvia para quem já trabalha com impressão 3D, né? Mas mesmo assim, talvez, até mesmo para quem já é acostumado com este assunto, seja novidade eu pegar e fazer assim, uma caseira desse jeito, né? Então, mostrar um pouco aqui de como tá ali, onde vai passar os rolamentinhos ali, os rolamentos lineares aqui nos eixos lineares, né? E eu vou prender eles com enforca-gato mesmo, nessa estruturinha de madeira que eu fiz aqui, né? E os fios eu passei aqui um fio meio que anti-chama ali que eu comprei na elétrica, né? Aqui protegido, onde tem contato com a madeira, eu tirei daquele de sanduicheira, essa malha aqui que eu acho que é um pouquinho isolante térmico também, né? E aí eu passei por baixo aqui, eu fiz como se fosse um cabo flat caseiro aqui, olha, com fita isolante, passando os dois fios da resistência e por dentro aqui o fio do termistor, né? E nisso eu passei fita isolante até que ficou bonitinho, rapaz. Para ele fazer aquele deslocamento que essa mesa faz, né?
A Core XY que eu vou fazer depois, né, ela fica com a mesa, isso daqui vai ficar parado, né, e só o bico mesmo se mexendo, mas essa não, né. Essa daqui fica a mesa se mexendo também. Pessoal, já deu 10 minutos de vídeo, então eu vou começar a montar e pôr em prática aqui, senão vai dar os 15 minutos aí, a gente acaba não conseguindo publicar. Mas acho que ficou meio claro aí o plano que eu tenho. Então, lembrando que aqui a temperatura necessária é mínimo 90 e máximo 120, considerando que o filamento que é, por exemplo, que eu vou usar aqui, que é o PETG, ele poderia ser utilizado, dizem que até mesmo na temperatura ambiente, mas o recomendável ali é 90 graus, né? E os filamentos como PLA, ABS vão exigir aí no máximo 120, então não tem por que a gente usar mais do que 120 graus aqui. Né, mesa aquecida como chegam até 190, mas desnecessariamente, porque eles mesmos recomendam aí no máximo 120. E aí aqui, ó, esses fios, por exemplo, o contato dele, a gente vai fazer aqui o link dele com a resistência, com aquele, eu já vou mostrar já. Aqui, ó, eu não sei se a gente chamaria isso aqui de emenda, né? Eu comprei na loja de elétrica também, mas sinceramente eu vou tirar essa capa aqui, que eu acho que é um tipo de nylon, né? E deixar só a partinha de metal ali dentro mesmo, para ligar a resistência aí de uma forma mais eficaz e segura. Bom, a fonte eu usei de sucatinha mesmo, e tanto que aí eu coloquei um cooler aqui para mandar o vento para dentro dela, para resfriar em vez de jogar para fora. Né, fiz uma adaptaçãozinha. Fonte de PC, como vocês sabem, é só você dar um jump aqui, né, do fio verde, e o outro lateral aqui ela já liga, né? E eu deixei aqui, adaptei uma fêmea aqui, mas aqui é no 12 volts dela, 12 volts, qualquer par amarelo e preto que você pegar da fonte de PC, ele vai liberar ali 12 volts, né? Que é o indicado para colocar a resistência. E aí, como que eu fiz para chegar no tamanho ideal da resistência, que é muito importante, né? Eu ia colocando esta lã de vidro por baixo e deixando a resistência toda esticada para não queimar a mesa, nada, né? Envolta em fita Kapton e com o termômetro presilhado nela, que eu tenho um termômetro também. E com ela grande, aí eu via que ela esquentava, mas não o suficiente. E aí a gente vai diminuindo aos pouquinhos o tamanho da resistência até que ela chegue num tamanho ideal. Se você fizer curta demais, ela torra. Se você jogar tensão demais ali, ela torra. Então o ideal vai ser 12 volts. E o tamanho eu testei da outra vez. Eu vou medir lá e já falo para vocês o tamanho que ficou bom da outra vez, para 220 graus da resistência crua, para que o alumínio em cima chegasse. Na época, aquele grandão lá não chegou nem no 120, chegou com 110. Mas enfim. Só que aí o meu plano com isso daqui, por enquanto a gente testa assim, né? Com esse jump aqui. Mas depois, o que vai fazer esse acionamento aqui ou não é eu puxar justamente desses dois fios aqui para o relé de estado sólido. De maneira que o relé, quando acionado, ele vai dar essa continuidade aqui, fazendo a fonte ligar e aquecendo a resistência. E aí aqueceu demais, aí ele desliga e desliga esse jump aqui, fonte desliga, a resistência esfria, obviamente. E o que vai controlar isso, ligar ou desligar, é a nossa queridão Arduino Arduino Mega. Aí já com o shield ramps, já com os drivers aí para NEMA 17. Mas por enquanto a gente não vai usar isso aqui não. Por enquanto a gente vai só ligar a fonte, meter o termômetro e ver que temperatura que tá chegando. Bom, a resistência que eu usei na época, eu peguei ela de novo aqui para medir, deu aproximado 55 centímetros, tá? Então vocês entenderam, eu peguei 12 volts aqui da fonte, a amperagem dela acho que é pelo menos 16 amperes. E peguei uma resistência grande e fui esquentando e medindo, e fui diminuindo o tamanho dela para que ela chegasse em temperaturas maiores. Aí agora eu vou testar com a resistência nova, mas eu já vejo os watts dela, um momento. Então, os dados aqui da resistência que eu usei, ó, ela é Lorenzetti, né, 4.400 watts, 127 volts, porém eu usei nos 12 volts, entendeu, né? Entendeu? Projetos parecidos o pessoal faz aí para cortar isopor, coisa parecida. Fita Kapton, para quem não conhece,
Essa fita você já viu aí em algum lugar e só não sabia que ela tinha esse nome. Ela resiste a altas temperaturas. Eu vou envolver ela com a resistência, proteção extra em Sulfilme. O plano é esse. Gostou? Deixa um like e continuamos no próximo vídeo.